a respeito do tema. Irmãos, o Evangelho, ele não sofreu e nem sofre e nem vai sofrer alterações. O Evangelho não. Se nós falarmos do Evangelho, o Evangelho de poder, ele está firmado numa palavra: fundamento, ou fundamentos, quer dizer a sã doutrina. Teve no culto ontem à noite. A igreja não gosta. A verdade machuca nos dias de hoje. Os fundamentos, ou o fundamento do Evangelho, é mais ou menos isso que eu vou explicar, e você também sabe. Hoje existe um maquinário moderno, mas o que eu vou falar ainda existe. Chama-se, a máquina chama-se batistaca. Os geólogos vêm, examinam o terreno, e eles sabem que a terra firme está a 20 metros do nível da terra, lá embaixo. Ou tem pedra, ou tem areia. Então eles dizem, a 20 metros nós temos terra firme. Então nós podemos erguer um edifício de 10, de 12 andares. Então é confeccionado os fundamentos, as vigas de concreto, é aberto um pequeno buraco, as colunas são colocadas, o batistaca vem e vai descendo aquele peso, e ela vai enterrar toda aquela viga de concreto. Às vezes precisa de meia dúzia, de 10, de 12, de 5, então as vigas estão lá embaixo. Esse primeiro passo chama-se fundamento, ou fundamentos. Essas vigas saem dela pontas de ferro, de aço, aonde é feito o alicerce. Essas pontas de ferro, ela ainda sai, começa a ser construído a parede em cima do alicerce, e essas pontas de ferro, elas vão subindo até a altura do término do edifício. Então, o que foi lá embaixo é o fundamento, é o que segura todo o prédio. Este é o Evangelho. E o apóstolo Paulo fala na carta de Coríntios que este fundamento ninguém pode pôr outro, é ele. Chama-se a sã doutrina. Quem mudou o rumo da igreja são os homens. Vocês desculpem esse lado aqui, ó. Desculpe de eu falar. Somos nós. A liderança da igreja. Temos medo, receamos de pregar a palavra
o evangelho de poder, porque se eu pregar, como vocês viram ontem, Atos dos Apóstolos 2, evangelho genuíno, a igreja, a maior parte, torce o nariz. Porque nós estamos vivendo uma vida dentro de uma conduta cristã assim, ó. Tudo pode, é só um pouquinho, não faz mal, dessa maneira. Ou estamos vivendo um evangelho cocheando entre dois pensamentos, entre o evangelho genuíno, o fundamento dos apóstolos que receberam diretamente de Cristo. Mas pastor, e o Velho Testamento? Ou o Antigo Testamento? É Cristo. Você for ler a tua Bíblia e vai encontrar o Cristo da Bíblia, que é o verdadeiro fundamento da igreja, do Evangelho. Você vai encontrar ele conversando com o Pai, conversando com o Espírito Santo, projetando a organização do nosso universo e a criação do homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas antes desta palavra, os três, chamada Santa Doutrina, conversavam. Diz agora, fizemos tudo, criamos tudo e vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança, e um comportamento exemplar. Alguém pergunta, eu dei aula hoje nesse escola dominical, a respeito da predestinação. Irmãos, eu não tenho culpa. Eu não me fiz pastor. Eu não me fiz pastor. Me fizeram pastor. E eu não posso me queixar. Eu carrego a cruz como pastor. E você carrega a cruz como cristão. Eu como pastor. Pesado demais. Quando Deus criou o ser humano, o homem, sem pecado, você não tem pecado, você não vai morrer. Então você está predestinado a viver sempre. A morte não vai atingir você. Mas o homem pecou. O pecado entrou na vida do homem, trouxe a morte física. E por o homem não obedecer e não crer na palavra, no Criador, ele também morre espiritualmente. Duas mortes, física e espiritual. Quando o ser humano chamado crente, nos ame comigo, eu disse ontem que eu estava com 7 anos, já havia falado nos dízimos da igreja, e com 9 comecei a trabalhar, e eu estou com 82 e sou dizimista há 82 anos. Mas quando eu saía de casa, a minha mãe, vai no banheiro. Não, mãe, vai no banheiro. Bebe água. Eu tinha que ir no banheiro. Se fazer alguma coisa, não sei, mas eu tinha que ver eu ir no banheiro. Bebe água.
pouquinho essa aqui também. Sentava na igreja. 7 horas, 8 horas, 8h30, como menino, criança, me dava sono. E eu, minha cabeça no ombro da minha mãe, e ela fazia assim, eu, vai dormir em casa, vai beber água em casa, não beber água. Desculpa de eu falar. Eu trago mensagem há 54 anos. Não condeno ninguém, estou falando a verdade. Nunca pedi um copo d'água pregando. O exemplo sai daqui. É um tal de levanta e bebe água, vai no banheiro e volta. Não há respeito pelo culto, pela palavra. Se eu pregar pesado, a igreja vai embora. Então eu tenho que chegar em minha casa, pegar um copinho de água e botar 2 colheres de açúcar e mexer, e depois dar água e açúcar para a igreja. A igreja gosta. Não me toques. Deixa eu viver a minha vida. O Evangelho, fundamento bíblico, Atos dos Apóstolos, que a igreja tem que ler bastante, o que acontecia nas igrejas, não tem mais. Então o ser humano, começando pelo púlpito, no Evangelho muito bom, muito bonito, a igreja acomodou. Toda semana era 2 ou 3 cultos familiares. Não tinha microfone, não tinha aparelho elétrico, era um clarinetezinho e Deus derramando o poder. E a igreja que eu frequentei, e com os meus dízimos, 300 reais de dízimo, 300 reais, dinheiro antigo, você não conheceu, 300 reais. Fazíamos o culto no salão. Do salão fomos para um outro salãozinho, aí um irmão doou um terreno e nós construímos um templozinho. E hoje tem um templo maravilhoso. Passaram 50 anos, eu fui à igreja que eu casei. Falei, vamos lá na igreja. Entrando. Mas alguém dos antigos. Esse é o pastor Mário. Dá um oportunidade para ele. E eu fico na frente. Falei, olha, há 50 anos passaram mais, porque eu estou com 64 de casado, eu me ajoelhei aqui, bem nesse lugar aqui, e recebi a bênção do meu casamento. Meu nome e da minha família consta como dizimista desde 1942. Eu era frequentador de escola dominical. O pentecostal que canta e que diz que faz, fica assim, ó. Hoje eu estou na Missão Unida, amanhã eu estou na Cruzada, depois da manhã eu estou na Assembleia. Ah, mas aqui também não está bom. Pastor, eu vim para o culto. Mas você andou? Ah, não, eu não andei por aí.
Quando nós meditarmos na Bíblia, meditar, não é ler. Você vai descobrir a respeito da geração. É ruim pregar, porque olha, a Cida pregou, ontem falaram, hoje a Cida falou, o irmão falou, e o pregador da noite fica só assim, roubaram a minha mensagem. Roubaram a minha mensagem. Eu ia falar isso já, não falo mais. É verdade ou não é? Eu quero fazer uma pergunta. Primeiro eu vou fazer pergunta para minha esposa. Todos os nossos filhos estão no Evangelho? Mas eles são geração do pastor Mário. E de você. Eu sou pastor e você é pastor. Mas ele é geração nossa. É geração nossa. E teve Adão 3 filhos. Os primeiros. Caim foi geração de Adão. Adão pecou. Geração G é a ação de quem gera. Você tem a ação de gerar um filho, 2, 3. Em outras palavras, a usina de energia elétrica, ela gera, ação de gerar uma energia. Deus quer uma geração sadia. Caim gerou uma cultura pagã de pecado. Por pecado e de não confiar em Deus, a Sara, ou Sarai, que era, depois do Sara, induziu a Abraão a gerar um filho fora do casamento, e gerou Ismael. Ismael, a geração de Ismael, uma geração pecaminosa até os dias de hoje, são ismaelitas, uma geração pecadora e perversa, porque a ação de gerar foi em pecado, porque aquela abençoada irmã, que é citada como até a igreja, que é Sara, induziu o marido a ter um filho com a escrava. Pecado. Pecado, irmãos, é errar o alvo, e o alvo é Cristo. Se eu não direcionar a minha vida em Cristo e na sã doutrina, fundamento dos apóstolos, receber de Cristo, eu peco. Um irmão está frequentando a igreja, o qual ele perguntou ao irmão Xavier, que esteve aqui ontem, o teu pastor, Mário, ele sabe fazer casamento? Muitos casamentos. Quanto que ele cobra? Que eu saiba, o pastor Mário nunca cobrou um tostão por realizar bênção nupcial. Então vou conversar com ele, vem a família. Pastor, minha filha tem um casamento, o senhor realiza o casamento para orientar, aqui vai, não no sítio, no outro sítio. E fui para lá. E a noiva desceu juntamente com ele, ela desceu do helicóptero. Casamentão. O que eu tenho que pagar para o senhor? Nada.
já estão todos na igreja. Ló gerou, mas ele era homem, é assim, gerou, veio dele a geração, com 2 filhas, porque as filhas já vieram de uma geração pecaminosa, porque Ló andava na doutrina do evangelho assim, ó. Uma hora ele sentava na divisa de Sodoma e Gomorra. Abraão para cá, ele para lá. Ora ele vinha para cá. Desculpa de eu falar, irmãos, não me leve a mal, eu sou muito realista e não engano a igreja. Qual é a bebida alcoólica que você bebe, Cássio? Caipirinha? Você, Antônio? Você é Raimundo? Já bebeu, né? Naquele tempo que você bebia, se eu chegasse perto de você e preparasse uma caipirinha ou uma bebida, dava para você, você pegava. Pegava por quê? Porque conhecia o vício. Ló, vivendo em Sodoma e Gomorra, conhecia o vício do álcool. E as 2 filhas, geração dele, com a esposa, ofereceram bebida alcoólica. Ele estava acostumado, porque a lombriguinha dele estava acostumada a beber, e ele bebeu. E veio 2 gerações pecaminosas: Amon, os amonitas e os moabitas. A geração, irmãos, o Salmo fala, 145, Salmo 145, o salmista diz assim: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas. Quando eu vou dirigir, vamos dirigir muitos casamentos e funerais, eu costumo dizer assim: irmãos, vocês estão vendo o cemitério? Vocês conhecem aquela planta? Qual é o nome dela? Ipê. Mas ela tem cor, é ipê roxo. E aquela? Aquela é rabo de arara, aquela vermelha de Natal. E aquela ali? Aquela é rosa. Qual foi o pintor que pintou essas cores maravilhosas nessas flores? Foi Deus. E qual foi o homem que colocou perfume na rosa, um perfume, no lírio, um perfume, no cravo? Foi Deus. A geração gerada pelo homem de Deus, juntamente com a sua esposa, fala do que o coração está cheio. Sempre falando nas grandezas, como diz o hino 526, as florestas mostram o teu poder. Quem plantou cada árvore? Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ensinado a sã doutrina, ele abre a sua boca e fala para a outra geração. Deus é bom. Olha, Filho de Deus, Jesus, como diz hoje o verbo, a palavra,
veio para salvar a humanidade. Você fala das grandezas, que é a tua geração, e conta para outra geração, que são os mais novos, que querem, e depois que eles vão embora, querem um culto, com a coreografia, com o balançar, com o gritar. Vai para o programa do Raul Gil, que ele leva cantores gospel lá, para ser acompanhado com os instrumentos que acompanham as nudistas, e depois acompanham os hinos. Isso é pecado. Você quer a igreja, um show, vai lá no Raul Gil. A igreja é local de oração, cânticos, louvor, testemunho, cânticos sacros. Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Na pessoa de Jesus foi gerada uma esperança, uma geração para nós, na pessoa de Jesus. Ele é o gerador desta geração santa. Você que um dia, ouvindo a palavra, diz: eu quero aceitar Jesus e vou obedecer a palavra, obedecer às águas do batismo. E essa geração é a nova geração. Nasceste de novo, anda já com Deus. A esperança em Jesus. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa ser necessário que sejais por um pouco contrastido com várias tentações. E vai dizendo a palavra do nosso Deus: geração. Mas vós, plural, eu, você, estes, e esses jovens, e até os com mais idade, que poderão amanhã se despir do velho homem, mas vós sois a geração eleita. Não diz que nós vamos ser, vós sois a geração eleita. Eu creio, nós estamos em véspera de votação agora, né? A Suprema Trindade deve falar assim, ó. Jesus fala assim para o Pai: Pai, aquele que está de color vermelho lá, vamos fazer dele um sacerdote? Vai falar assim: se ele obedecer, vai ser. E aquela jovem, vamos chamar ela para o louvor? Se ela obedecer, eu vou dar o louvor, ela vem. E aquele senhor ali, vamos chamar ele para trazer a palavra? Se ele obedecer, sim. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio. Irmão, sacerdócio santo é ser digno ou dignidade
E eu vou dar um exemplo de dignidade de vocês, ser um exemplo maravilhoso. Há poucos meses, um grupo de pastores que as igrejas elegeram lá no Senado, roubaram uma quantidade de dinheiro, enfiaram na calça, no bolso, e depois eles se reuniram. Vem cá, pode levantar, vem cá. Se vocês lembrarem o que é, vem cá. Vem cá. Se reuniram e disse assim: vamos orar. E começaram a fazer assim, vai dançando, vai dando volta. Começaram a orar. Oração da família. Oração da família. Sacerdócio, geração eleita, real. Sacerdócio é dominação de quem ocupa o culto, de quem traz a palavra, quem tem um testemunho. Não é agora. Pastores, dirigentes. Nação santa, adquirido para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua misericórdia. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu me considero filho de Deus. A irmã Cida falou, nós somos filhos de Deus. Cinge vossos lombos, vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus, como filhos obedientes. Pastor, como é que eu posso ser obediente? Eu gosto de futebol, vai jogar futebol. Você não joga nada, mas gosta, vai? Não, eu não jogo, eu torço para o São Paulo. Vai torcer para o São Paulo, mas o jogo vai ser às 4 horas da tarde e eu tenho que vir na igreja. Vem na igreja e depois liga a tua televisão e você vai saber o resultado do jogo. Foi o São Paulo que trouxe dinheiro para você viver a tua vida, não foi? Eu trouxe para ele. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto o Espírito está, sede santos, porque o pastor Antônio é santo. É isso, pastor? Pergunta para a Luci, se você quer viver 10 minutos com ele. Pergunta para a irmã Cida, vocês querem viver comigo? Geração eleita. O que será que Davi estava falando? Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos 10, 15 minutos. É isso que está escrito? Pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Mas, senhor irmão, onde você tem andado? Eu, pastor, eu estava na igreja, mas não estou mais. Não estou mais na igreja. Para quer dizer, bem dizer o senhor, século dos séculos. 82 anos. Vou falar, né? Não pode falar, vamos falar. 79, vai para 80. Pisar no chão com coragem e poder. Pisar no chão com coragem e poder. Pisar no chão com coragem e poder. Poder que Jesus dá, Satanás tem que correr. Aí o obreiro chega a mim, pastor, eu posso fazer uma pergunta? Estou dando aula, né? Ele pode. Porque se eu tiver vontade, obreiro, irmão, porque se eu tiver vontade
deixar de pecar? O Espírito Santo, ele não tem poder para impedir? Eu falei, não. Porque o poder dele não é jogado de qualquer maneira, não. Porque ele é obediente ao Pai. E o Pai, após o pecado, disse, agora vocês vão ter livre-arbítrio. Se quer pecar, peca, quer obedecer, obedeça, quer ser salvo, ser salvo, quer ir para o inferno, vai para o inferno. E ele não pode desobedecer. Você quer pecar? Peca. Mas se eu me arrepender de coração, quanto à vida espiritual, Deus te perdoa. Mas você vai pagar a caro pelo que você fez. Você vai pagar caro pelo que você fez. Perdoado você está, mas vai pagar caro. Pastor, eu comprei uma televisão e depois eu comprei mais, não sei, depois eu comprei mais, meu salário não deu e levaram a televisão embora porque eu não paguei, mas eu tenho que continuar pagando, perfeito. Não comprou? Está sem televisão e paga. Cada dia te bendirei e te louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É a sua grandeza. É inescrutável. Vou encerrar. Eu, um casamento que eu fiz, eu disse, olha, noiva, eu vou fazer um sinal para vocês, vocês vão entender o que eu vou falar nos dias de hoje, nas igrejas evangélicas, viu? Não é lá no urbano, nem no catolicismo, na igreja evangélica, ó. A noiva, a Bíblia diz que a noiva tem que ser pura, imaculada, virgem. Você, noiva, eu estou grávida. Só vocês sabem. Você e o mundo. Essa criança está sendo gerada desde o primeiro dia. Ela, pelo grande amor que você tem, ela está sugando o teu sangue. Você está dando a tua vida por uma vida. É filho. E nós somos filhos. Ele deu o sangue dele para você e para mim, para sermos contados como geração eleita. Geração que levanta pela manhã. Graças te dou, Senhor, pela noite. Ai, mas está tão gripado, graças te dou, Senhor, pela noite. Quanto à Bíblia, eu compro um comprimido e tomo, mas do graça pela noite. A graça te dou pelo pão e pelo café e pelo leite. Essa é a geração eleita. O outro lado eu dou o tipo para pegar na padaria 30 litros de leite, 1 litro por dia, ela coma cerveja e cigarro. Não é geração eleita. Ela é uma geração que foi gerado pelo instrumento que você não gosta, mas ele existe, por Satanás e não por Deus. E quem é gerado por Deus agradece. Quem é gerado por Deus enche a cara. É por este povo que nós temos que orar. É para este povo que nós temos que levar a palavra.